Graça e paz, bom dia, que o Senhor te abençoe tremendamente. Hoje eu quero pensar sobre uma palavra muito interessante que a gente está acostumado com ela, principalmente nos desenhos animados, né? Abracadabra. E quero que com isso a gente pense que Deus tem uma vontade. O texto base está lá em Lucas capítulo 22, versículos 41 e 42. E apartou-se Jesus dos discípulos, a uma pequena distância, e pondo-se de joelhos, orava dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Vocês podem achar estranho esse título, mas a intenção é mexer com a sua cabeça ao ouvir essa ministração. Quando eu era criança, aprendi que esta palavra tinha poderes mágicos para fazer aparecer as coisas ou desaparecer outras, de abrir e fechar portas, de criar algumas situações assim de livramento e outras coisas. Parece que quando a gente cresce, nós queremos também ter palavras mágicas que possam fazer aparecer algumas coisas e desaparecer outras, não é? Seja na esfera física, principalmente a nível das nossas emoções e sentimentos. Se ao menos pudéssemos dizer abracadabra e tudo acontecer, mas não é bem assim. Eu li que a origem dessa palavra abracadabra, ela pode vir do aramaico e que abracadabra significa criarei conforme falo, ou seja, que as coisas seriam criadas enquanto essa palavra era pronunciada. Que poderia também derivar do hebraico, onde a expressão abracadabra significa palavra de bênção. Já pensou nisso? Palavra de bênção. E ainda que era usado no sentido de fazer desaparecer muitas doenças ao pronunciar essa palavra. Bom, existem outras teorias a respeito disso, mas o que vimos até agora já dá para dar uma ideia no propósito dessa ministração de hoje. Às vezes somos ensinados que devemos nos relacionar com Deus e nesse relacionamento receber dele poder para ativar coisas que nos agradam e ativar coisas que vai trazer a nós as coisas sonhadas e desativar tantas outras que nos aborrecem, coisas que não queremos. Na maioria das vezes trago a nós um conceito de que a fé tem um propósito de resolver nossos problemas, ainda que inconscientes. Fazer com que Deus faça a nossa vontade, que Ele use todo o seu poder para fazer as coisas que nós queremos ou que precisamos. Assim, quando nos apresentamos a Deus em oração ou não, sempre queremos que Ele nos dê uma vida tranquila, uma boa saúde, que as portas se abram para nós, para os nossos filhos e depois se der para algumas outras pessoas. Cercados de nossos desejos, das nossas necessidades e vontades, até nos esquecemos de uma coisa muito interessante. Deus tem uma vontade. Na oração feita por Jesus, descrita lá em Lucas capítulo 22, no jardim do Getsemane, mesmo em profunda tristeza, como coloca Mateus, no capítulo 26, versículo 38, ele orava tão intensamente ao ponto de seu suor se tornar em gotas de sangue caindo no chão, como descreve Lucas capítulo 22, versículo 44. Ele entendeu, e entendendo que o Pai tinha uma vontade, ele disse: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Sei que não é fácil fazer prevalecer a vontade de Deus diante de algumas situações adversas que possam estar acontecendo conosco. E mesmo diante de um desejo latente, eu quero neste momento unir a minha oração à oração do apóstolo Paulo e pedir a Deus que possamos experimentar a transformação pela renovação do nosso entendimento para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Pode ser que a vontade de Deus venha de encontro com algumas coisas que irão nos deixar exultantes de alegria. Mas ainda que isso não aconteça agora, no momento, nós temos uma garantia pela palavra de Deus que a vontade de Deus será sempre boa, perfeita e agradável. Ainda que não pareça assim aos nossos olhos no momento. Senhor, nos ajude a compreender
a buscar, Senhor, a experimentar, Senhor, a essa transformação no nosso entendimento, para que possamos, Senhor, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro.